e de poder assim transmitir aos irmãos também a poderosa palavra de Deus nessa oportunidade tão singular que Deus ele nos concede de aqui estarmos, de estarmos envolvidos, né, e participando de mais uma escola bíblica dominical, que com certeza será uma bênção. Hoje começamos um pouquinho atrasado, né, pois estava aqui com o diácono Valdemir quando chegou um irmão aqui precisando de apoio, de ajuda, e a gente dedicou algum tempo também para conversar com ele, e por isso a gente acabou atrasando um pouco também para colocar aqui a transmissão no ar, mas nós queremos assim louvar a Deus pela vida dos irmãos que já estão ligadinhos conosco, dos irmãos que já estão acompanhando através das redes sociais, dos irmãos aqui presentes. Queremos assim louvar a Deus pela vida da igreja reunida aqui nesta manhã. Amém? Vamos assim, queridos, começar a nossa escola bíblica dominical orando. Vamos começar assim, falando com Deus, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa escola bíblica dominical. E esperamos assim que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que os irmãos estejam bem, né, tenham dormido bem, amanhecido bem, né, e com certeza o dia será uma bênção para a glória de Deus. Vamos assim orar. Está aqui conosco o nosso diácono Valdemir e também o nosso diácono Elito Bento. E vamos assim iniciar orando. O nosso diácono Valdemir vai cumprimentar os irmãos e na sequência também já está orando, agradecendo a Deus por esta manhã e pedindo assim a sua bênção para essa escola bíblica dominical em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A você que está aí na rede social também quero saudar com a paz do Senhor. Estou alegre por mais essa oportunidade que Deus nos concede, né, de estar na sua presença nesta manhã. E vamos assim orar, agradecer a Deus, pedir a Ele sua bênção para nesta manhã Ele abrir nosso entendimento, iluminar e mandar sabedoria para a melhor compreensão de sua palavra. Amém? E assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado, Senhor, nos instrui, Senhor, na Tua palavra, nos ensina, nos dá compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, quer ministrar, Senhor, nesta manhã, nos dá uma mente compreensiva, Senhor, continua, Pai, colocando em nossos corações desejo de aprender, de buscar, de crescer na graça e no conhecimento, Senhor. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queremos assim cumprimentar também nosso diácono Elito Bento. A paz do Senhor, meu querido diácono. Cumprimento também os irmãos aí, né? Como é que está a expectativa para a lição de hoje? O que é que nós iremos aí aprender também, né? Fique à vontade em nome de Jesus. Também gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é um privilégio grande, estamos aqui nesta manhã para aprender mais da parte do Senhor. E a expectativa, pastor, é que a gente sai de casa pensando que sabe de alguma coisa e volta sabendo que há muito ainda para nós aprender. E nesta manhã é uma manhã de aprendizado, onde vamos aprender muito mais do que aquilo que a gente já sabe sobre missão, que é uma parte especial da parte de Deus para as igrejas. E nesta manhã, eu como todo estou aqui para aprender junto com os irmãos e até aqueles mesmo que estão em casa, também vai nos ensinar nos seus comentários aí na live, e depois a gente vai ver e saber que sempre há algo novo para a gente aprender nesta manhã. Amém, glória a Deus. A igreja também, né? Fique à vontade, viu, na hora de participar, de se envolver também, dá um sinalzinho aí para estar também interagindo conosco e aprendendo dessa lição. Hoje nós vamos falar sobre o Deus de Israel é missionário. E que bom saber que Deus é um Deus missionário, porque Deus é quem é o primeiro a ir em busca do homem, para restaurar o homem, para trazê-lo para a sua presença. E a nossa leitura bíblica de hoje está em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Vou pedir aqui para o nosso diácono Valdemir fazer essa leitura. Você que não tem
revista, mas você também que tem, abra, né, porque o texto não está expresso aqui na nossa lição, mas é importante que os irmãos manuseiem a sua Bíblia em Gênesis 12, verso 1 a verso 3, um texto bastante conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos. Você que está em casa também, sai da comodidade, né, e abre a Bíblia também, vai lá na sua estante, pega aquela Bíblia e abre também Gênesis 12 para aprender aqui conosco e desfrutar, né, dessa leitura para a glória de Deus. Nosso diácono Valdemir. Glória a Deus, que diz assim, 12 o primeiro. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Que texto maravilhoso. Eu vou pedir aqui para o nosso diácono Amaro, que está aqui também nos auxiliando, participando conosco, para ele ler Mateus 28, 19. Está na lição, irmão Amaro, é o texto-chave, tá certo? Está bem no cabeçalho da lição, ele vai estar assim compartilhando também com a igreja o texto-chave da nossa aula de hoje. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Estar aí o nosso texto áureo de Mateus, capítulo de número 28. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Deus de Israel é missionário. E aqui a gente vai fazer um apanhado histórico, né, de Israel, e a gente vai ver aqui, né, na nossa lição de hoje, que assim que o homem pecou, Deus, ele entra em ação para salvar o homem. Veja, assim que o homem peca, Deus, ele é o primeiro a entrar em ação para salvar o homem. E observem que para que essa salvação fosse então aproveitada, fosse então conhecida a todo mundo, veja que Deus então vai escolher um homem por nome de Abraão, que vai ser o pai de uma grande multidão. Vai ser então o homem que vai, da sua descendência, gerar o autor da salvação. Seria, né, Abraão, cujo descendente seria o autor da nossa salvação. E observem que 4 séculos mais tarde, né, os filhos de Israel estavam escravos no Egito. Deus então escolhe um outro homem por nome de Moisés para o libertar. E depois a gente vê também a missão do próprio povo de Israel no deserto e a sua chegada a Canaã como grande parte da missão de Deus em levar o povo a ser uma testemunha para as outras nações. Então, a gente vai ver como Deus escolheu uma família, Deus escolheu um homem para ser aquele que vai ser o precursor do evangelho e da mensagem de salvação a todo o mundo, a todas as nações. E eu gostaria de convidar aqui o nosso diácono Valdemir para expor para a gente o verso de número 1 e falar sobre a escolha de Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão vai ser então o pai de uma grande nação. E detalhe, né, sabendo das impossibilidades que havia em Abraão. E por que Deus escolhe, né? Por que Deus envia este homem? E observem que falar de Abraão, né, da sua descendência, é algo encantador na história de Israel, na história do povo hebreu. Então, vamos aqui com o nosso primeiro ponto da lição, falar sobre a escolha de Abraão. Amém? Os irmãos, se puderem manter sua Bíblia aberta em Gênesis 12, aqueles que têm a lição, já olha aí para o nosso primeiro ponto e vamos falar então sobre a escolha de Abraão. Você que está em casa também participa conosco.
Tá certo? O que é que você sabe sobre a escolha de Deus por Abraão? Onde Abraão estava? Para onde Deus queria que Abraão fosse? Por que Deus escolheu Abraão? Será que não existia outras pessoas que Deus pudesse contar para essa grande missão? Por que Abraão? Tá certo? Vamos assim para os comentários da nosso primeiro ponto da nossa lição. Nosso diácono Valdemir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A escolha de Abraão. Quando a gente começa a ler esse texto, né, que é bastante rico, bastante maravilhoso, a gente vai entender que antes que Deus escolhesse Abraão, Abraão não teve nenhum contato com Deus. Isso aí já é uma coisa bastante maravilhosa que a gente já vai entender. Quando Deus, no versículo 1, ele chama Abraão, né? Quando o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Antes que o Senhor falasse com ele, Abraão não teve nenhum contato com Deus. Nenhum contato com Deus. E o que eu acho lindo dessa história é que Deus dá essa ordem para Abraão, né? Ele agora promete a Abraão: te farei uma grande nação, te engrandecerei o teu nome, abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E Abraão automaticamente obedeceu isso aí. O impressionante é isso, é que você escutar uma voz, nem conhecer quem é, acatar a ordem e partir. Veja que impressionante isso, que história maravilhosa de Abraão. A escolha de Deus, Deus fez a escolha, Abraão mesmo sem conhecê-lo, partiu. Então agora Abraão sai da sua terra, dentre os seus parentes, irmãos, aí a gente começa a entender, é fácil sair de perto dos seus parentes, escutar uma voz que nunca ele tinha ouvido, obedecer, acatar a ordem de Deus assim, sem mesmo conhecê-lo, e sair do meio dos seus parentes. Então a gente veio aí uma dificuldade, né? Sair do meio dos seus parentes, mas Abraão não pensou duas vezes, igreja. Abraão saiu da terra, saiu de perto dos seus parentes, e agora, sem saber para onde ia, veja, que coisa impressionante, meu diácono Bento. Que coisa maravilhosa, você escuta uma voz que nem conhece, nunca escutou, obedece a voz e agora parte para uma terra que não sabe nem para onde vai. Veja o que é acreditar, o que é confiar em Deus, né? E a fé de Abraão cresceu em comunhão com o seu Deus. Abraão, ele escutou uma voz e agora ele acreditou, ele deu crédito à voz, ele agora sabia que aquela voz ali era a voz de Deus, irmãos. Ele nunca tinha escutado, irmão Valdemir, mas quando Deus escolhe, irmão, ele escolheu, foi uma escolha maravilhosa. Então Abraão, ele entendeu que era a voz de Deus e a fé dele cresceu em comunhão com Deus. Então Abraão entendeu agora que Deus, ele era o que fazia o impossível na vida do homem. Abraão agora entendeu que a voz que ele estava escutando era uma voz sobrenatural, uma voz agora a qual nunca ele tinha visto. Imagine Deus falando com o homem, uma melodia para o ouvido do homem, igreja. E Abraão entendeu que Deus tinha feito essa promessa e era poderoso para cumprir tudo o que ele fez. Então Abraão, ele vai e parte. E o Senhor começa a cumprir na vida de Abraão aquilo que ele tinha falado a Abraão. O impressionante aqui que eu acho nessa história é que dificilmente a gente vai atentar, né, a fazer algo ao quem a gente não conhece. Você imagine se alguém chama você nunca viu, nunca escutou essa pessoa, vai, faz isso, e você sai e faz, igreja. Porque quando Deus escolhe Abraão, Deus já vinha trabalhando no espírito de Abraão. Deus já vinha trabalhando no íntimo de Abraão. Deus já via intimamente dentro do espírito de Abraão, preparando para ele receber aquela voz. Deus já vinha
Aleluia, porque Deus, mesmo que a gente pense que Ele não fala conosco antes da sua escolha, é equívoco nosso. Deus, antes de Ele nos declarar a sua escolha, Ele já vem preparando o caminho, Ele já vem de alguma forma falando, ensinando pelos viés que Ele nos proporciona. De alguma forma Ele já vinha colocando no coração de Abraão de não aceitar aquilo que ele estava vivendo na sua terra, de não aceitar aquilo que o seu pai fazia, ou que seus descendentes ali estavam fazendo. Isso era a forma de Deus estar trabalhando na vida de Abraão, não é? Então Abraão vai e parte. Aí o Senhor fez uma promessa na vida de Abraão, no verso 2. Olha, Abraão, tu vai para a terra que eu te mostrarei e te farei uma grande nação, igreja. Uma grande nação. Deus disse a Abraão, eu te farei uma grande nação, Abraão. Não, Abraão, não é tu que vai fazer, é eu que te escolhi. Eu agora vou fazer de ti uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu vou fazer coisa na tua vida que tu jamais imaginaria. Se tu ficasse no meio da tua parentela, no meio da tua terra, ficasse lá, tu nunca ia ver essa promessa se cumprir na tua vida. Mas eu te farei uma grande nação. E te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Mas para isso tu tem que pagar o preço, sair do meio da tua parentela. Então Abraão, ele está saindo do meio da sua família. Veja, igreja, pense comigo. Você imagina você abandonar sua família, os seus parentes, seu pai, todos eles para ir para uma terra a qual não sabia para onde era, escutar a voz do Deus a qual nunca tinha falado, se manifestado a você, e abandonar toda a sua família. Foi fácil para Abraão? Embora que seu pai vivesse uma vida longe, distante de Deus, mas era pai, tem um afeto, filho e pai. Então não foi fácil Abraão também sair do meio da sua terra. E o Senhor continua dizendo, Abraão, te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção, Abraão, tu nas minhas mãos vai ser uma bênção, eu engrandecerei o teu nome, Abraão. Aleluia, glória a Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão habitadas todas as famílias da terra. O Senhor estava lá dizendo a Abraão, Abraão, eu sempre serei contigo. Pelo crédito que Abraão deu a Deus, Deus sempre fez maravilhas no meio de Abraão. A ponto, igreja, que Abraão, ele aceita Deus o que ele faz, que é um impossível homem, e não faz com que um casal de velhos tenha um filho, mas também ressuscita mortos. O que é que quer dizer isso aqui? Abraão, ele sabia que Deus era poderoso para que ele matasse Isaac e o Senhor, ele fizesse Isaac viver dentre os mortos. Veja a fé de Abraão. Abraão tinha uma fé tão grande em Deus, que quando Deus pede Isaac, não porque ele queria Isaac, mas que ele queria testar o que? A obediência de Abraão. Mas Abraão tinha em mente que se ele matasse Isaac com toda a dor de pai, com toda a dor, com todo o sentimento de pai, ele sabia que o Deus ao qual chamou, a qual prometeu a ele engrandecer o nome dele, fazer dele uma grande nação, era poderoso para ressuscitar Isaac naquele momento. Veja a fé desse homem. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu, e veja que quando ele sai com Isaac e parte, a Bíblia diz que ele não disse a Sarai, né, a Sara, né? Ele não disse a Sara, ele partiu, porque necessariamente Sara não precisava saber, era a mãe, mas ele estava obedecendo ao mestre. Mas ele sabia que Deus era poderoso para que Isaac ressuscitasse. Então o Senhor fez isso com o propósito de que essa nação não só produzisse o Salvador do mundo, mas o que também fosse um povo missionário em sintonia com o coração de Deus. Então a gente vê que Deus, ele escolhe Abraão, através de Abraão faz uma promessa, mas tudo que Deus faz tem propósito maior. Tudo que Deus faz tem propósito maior. Para que todo o povo tivesse a sintonia com o coração de Deus e soubesse através da vida de Abraão que Deus era Deus de cumprimento de promessa.
Era Deus de aliança, igreja. A gente vai ver aqui, percebe que uma aliança maravilhosa que Deus fez com Abraão. Então Deus engrandece Abraão e transforma Abraão numa grande nação. De um homem Deus faz uma grande nação. Então a gente percebe que da minha e da sua vida Deus pode fazer uma grande nação. Aleluia. Isso está lá em Gênesis 12:2. E agora Deus usa Abraão para abençoar todas as famílias da terra, igreja. Através do crédito de Abraão, da fé de Abraão, do acreditar de Abraão, Deus usa ele para abençoar a todas as famílias da terra. Sabe por quê? Porque Abraão, ele foi escolhido por Deus. Abraão, ele foi enviado por Deus. Abraão, ele foi engrandecido por Deus. Abraão foi abençoado por Deus. E Abraão foi usado por Deus para abençoar famílias da terra. Entendeu? Veja que Deus começa como missionário e agora ele faz a escolha do primeiro missionário na terra. E para isso, veja o que Deus fez na vida de Abraão. Através da vida de Abraão, ele fez e transformou de um homem uma grande nação. E agora Deus usa Abraão para abençoar a todas as famílias da terra. Deus prometeu ao patriarca numerosa descendência, a terra em herança, confirmando tudo com juramento em Gênesis 24:7. Abraão já conhecia Deus como juiz de toda a terra. A partir de então, seria pai de uma nação que deveria trazer salvação à terra toda. Ou seja, Deus estava usando a vida de Abraão, fez uma grande nação para que fosse espelho para todos aqueles que vissem. Deus era notório sobre a vida de toda a descendência de Abraão, igreja. Então a gente vai ver que maravilha. A gente percebe a aliança que Deus fez com Abraão se cumpriu. A gente percebe que Deus, quando Ele escolhe, aleluia, Ele escolhe, Ele capacita, Ele dá a direção, não é? Deus engrandeceu Abraão, mas para a glória do seu nome, igreja. E o importante e o destaque aqui desse primeiro ponto da escolha de Abraão, igreja, que a gente entenda é a obediência de Abraão. A gente pode destacar aqui nesse ponto a obediência de Abraão. Porque se Abraão ele não escuta a voz de Deus, como Deus ia enviar Abraão para a missão? Se ele não escuta a voz do Senhor, se ele não obedece a Deus, como é que o Senhor ia enviá-lo? Você sabe por que, igreja, ele obedeceu a voz de Deus? Porque uma vez o Senhor determinado se cumpre. Antes que chegasse a voz a Abraão, Deus já tinha o escolhido. Antes que o Senhor se manifestasse a Abraão, Deus já tinha projetado o futuro de Abraão. Já tinha decretado o futuro de Abraão. Já tinha escrito o futuro de Abraão. Então, a gente vê que os planos de Deus não são frustrados. Quem é que pode impedir os planos de Deus? Aleluia. E Deus, com a sua aliança com Abraão, ele repete a promessa a Isaac. Você pode ver isso em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1 ao 5. E assim a promessa foi confirmada em sucessivas gerações. Eu quero aqui só concluir esse primeiro ponto, igreja, porque o Deus que escolheu Abraão é o Deus que nos escolheu. Então, se um dia hoje vocês estão aqui, é porque Deus fez uma promessa antiga. E nada que cumprir que a gente está vendo hoje é promessa nova. Nada que você está vivendo hoje é promessa nova. E veja que mesmo Abraão dormindo no Senhor, o Senhor ainda continua com as suas promessas. Sabe até quando? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E aqui eu quero abrir aos irmãos, a dar as oportunidades, se os irmãos quiserem comentar
Se os irmãos têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida nesse primeiro ponto, para que a gente possa esclarecer algum ponto que não ficou bem claro para alguns aqui. Meu diácono Amaro, meu irmão Emílio, irmão Alexandre, irmã Ana Paula, né? Se tiver algum comentário aí, pode fazer, fique à vontade, em nome de Jesus, viu? Algum irmão vai comentar? Não? Então fica aí explicado para a gente, né, como Deus ele escolheu Abraão, a escolha de Deus por Abraão. Nosso segundo ponto fala sobre o chamado ou a chamada de Moisés. A chamada de Moisés. Como a gente falou inicialmente, né, Deus convida Abraão, 430 anos depois, o povo vai estar agora no Egito, chegaram lá e foram bem recepcionados, mas algum tempo depois eles passaram a ser escravos no Egito. E estando no Egito, já há 430 anos, o povo sofrendo resolve clamar a Deus, pedir a Deus um libertador, pedir a Deus que envie alguém que o tire daquela situação. E aí Deus vai chamar um homem por nome de Moisés, que já havia sido preparado desde o Egito. Olha que coisa maravilhosa, não é? O povo ora, Deus prepara lá no Egito, depois tira ele do Egito, todo um processo. E a gente vai aqui ver como se deu a chamada de Abraão, de Moisés. E queremos assim convidar o nosso diácono Wellington Bento para fazer esse comentário sobre o ministério de Moisés, né, o chamado de Moisés. Moisés foi também um missionário de Deus, né? Essa é uma pergunta importante. E você que está em casa, você acha que Moisés também foi um missionário de Deus? Será que Deus usou Moisés como missionário para levar as boas novas ao povo que estava no Egito, precisando então de restauração, de um resgate? Fica aí essa pergunta. Queremos assim louvar a Deus pela vida do nosso diácono Altino, participando ali em Jardim Teresópolis. Ele diz assim: a paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui ligado na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. E ele faz aqui uma pergunta: como podemos identificar o chamado de Deus para fazer missões? E quais as características de um missionário? Olha, essa pergunta é muito importante, não é? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco, tá certo, meu diácono Altino? Os irmãos que tiverem mais pergunta, né, muito boa a pergunta aqui do nosso diácono Altino. Eu vou estar daqui a pouco comentando também essa pergunta, porque a gente vai explicar aqui como Abraão foi um missionário, Moisés um missionário, e vamos falar também sobre, dar um contexto geral daqui da lição de hoje, o Deus missionário, e já fica mais fácil para a gente responder também essa pergunta, não é? Nosso diácono Wellington Bento, a chamada de Moisés. Também gostaria de saudar todos mais uma vez com a paz do Senhor e dizer que cada um de nós, aos olhos de Deus, é um missionário. A gente começa a ver a vida e a forma que Deus se apresenta para esses homens. Ele chega, do nada, fala com Abraão e, a primeiro ponto, Abraão poderia duvidar, porque Abraão servia, a família de Abraão servia a deuses pagãos, e era muito, não era pouco. E Abraão não contesta, não duvida, apenas aceita. Deus agora, ele chega para Moisés, em situação semelhante à qual ele chama Abraão. Moisés, como a gente sabe, ele foi preparado, criado em berço de ouro. Talvez Moisés tivesse até aprendido rituais a como servir aqueles deuses egípcios, tivesse alguém querer passar, ensinar para ele como era servir aos deuses pagãos do Egito. E Moisés, pelo um fato acontecido, ele é obrigado a deixar o lar onde ele foi criado, aonde ele vivia, e parte para uma terra aonde ele era totalmente desconhecido, e
chega como uma pessoa sem raízes, sem diretrizes, e ali ele começa agora uma nova vida. Começa a gerar família, que a Bíblia vai nos dizer que ele tomava conta das ovelhas do seu sogro Jetro. E Deus se apresenta para Moisés e começa ali a falar com ele através de uma sarça ardente, essa história muito conhecida. E Deus manda Moisés voltar para o Egito, aonde Moisés, eu acredito que qualquer outra pessoa oferecesse até dinheiro, Moisés não queria voltar, pastor, porque ele sabia o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. E se ele volta e Faraó pega ele, com certeza ele não ia para lugar nenhum mais, a não ser para debaixo da terra. Mas quando ele vê que a ordem que vem é uma ordem incontestável, ele não pensa nem duas vezes. Porque a gente vai ler e vai vendo seguidamente, e Moisés, ele nem diz que sim nem que não. Ele já quer saber como é que ele vai se apresentar e apresentar Deus lá. A presença desse Deus era tão forte ali naquela sarça, que Moisés já faz a seguinte pergunta a Deus: como é que eu vou apresentar o Senhor lá? Qual é o Deus que eu vou dizer que me enviou? E a gente vai ver que quando, no primeiro ponto, a gente está no segundo capítulo da lição e diz assim: a chamada de Moisés. E o primeiro ponto diz: Deus vê, ouve e conhece o sofrimento do povo. Deus se compromete com os seus quando clama a Ele no meio de tanta dor. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E tomou medidas para livrá-los. Mandou Moisés tirá-los do Egito, dando-lhe liberdade e herança na terra que já prometera a descendência de Abraão. Como o nosso diácono Valdemir explicou, a terra que Deus prometeu a Abraão. E aqui Deus agora, depois de 400 anos, o povo vivendo uma promessa, Ele manda mais um missionário renovar ou cumprir a promessa que Ele tinha feito, que era uma promessa de liberdade, uma promessa de terra fértil, aonde o povo ia ser bem sucedido naquela terra. Mas o que o povo via ali no Egito era tudo ao contrário a qual os antepassados, os anciões, falavam de um Deus que era misericordioso, de um Deus que era cuidadoso, de um Deus que zelava pelo seu povo, de um Deus que salvava, de um Deus que libertava. Eu acredito que para muitos ali era até difícil acreditar já que existia esse Deus, porque há 400 anos ouvia a mesma conversa, que ia vir um que ia libertar esse povo, e assim passava de boca em boca, e esse povo, eu acredito que alguns se desviassem, diziam que Deus, esse Deus não aparece não. Os deuses aqui pagãos a gente pede e sacrifica a ele, e amanhã as coisas acontecem. E alguns já podiam até ter se desviado, esquecido. Por isso que essa era a preocupação de Moisés, quando Deus diz a ele, no versículo 14 do capítulo 3, a gente vai ver Deus dizendo a Moisés: diga só que eu sou. O eu sou enviou-me a vós. Aí
eu acredito que ia aparecer muitas perguntas. Moisés, mas tu fala em nome de que Deus? Tu fala em nome do Deus do sol? Tu fala em nome do Deus da lua? Tu fala em nome do Deus da água? Tu fala em nome do Deus do dia? Tu fala em nome do Deus da noite? Qual é o Deus que tu fala? Aí, para não embaralhar mais a mente do povo, que já estava tão bagunçada, aí Deus diz a Moisés: simplifica, que eu sou o início. Eu sou aquele desde o início. O eu sou não muda. O eu sou zela pelo seu povo. O eu sou zela pela sua palavra. O eu sou zela pela sua promessa. O eu sou o que promete e cumpre. Eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que deu a existência a tudo quando não existia nada. Eu sou aquele que prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu sou o mesmo que enviou a ti. Diga a ele que eu sou o Deus dos pais deles, o Deus a quem os pais deles acreditavam que viria, que enviaria. Aí a gente vê aqui mais um ato de fé de Moisés. No momento, ele não contesta. Ele só quer saber como é que vai apresentar Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes sai muita gente para campo missionário ou para evangelizar, ou até mesmo nas igrejas, e apresenta um Deus, irmão amado, que não é o verdadeiro Deus, que não é o eu sou. Apresenta um Deus que parece mais um médico na emergência da UTI. Apresenta a Deus um homem que parece mais um advogado na porta de um cartório, de um fórum. Apresenta a Deus como qualquer coisa, menos como eu sou. Apresenta a Deus como um Deus que faz qualquer coisa, menos um Deus que salva. Apresenta a Deus como um Deus que faz qualquer coisa que você pedir, menos lhe dá a salvação. E quando Moisés chega no Egito, Moisés está preocupado: como é que eu vou tirar esse povo desta vida que eles vivem? Como é que Faraó vai libertar esse povo dessa escravidão? A preocupação dele, irmão Emílio, não era nem com ele, não era nem com mais nada ali, era só com o povo. Ele já entendia o tamanho da missão que Deus colocaria na mão dele. Aí ele chega e pergunta: como é que eu vou dizer a esse povo quem é esse Deus? Aí Deus diz: é simples, Moisés. Pode dizer a ele que eu sou. Aleluia. Eu sou aquele que eles ouviu falar, sou aqueles que fez promessa, eu sou aquele que cumpre promessa, eu sou aquele que renova as promessas, eu sou aquele que envio, eu sou aquele que busco, eu sou aquele que faz tudo por eles. E no segundo ponto da nossa lição, a gente vai ver que eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A gente vai ver que Deus, Ele não esquece de ninguém, de nenhum, de nada. Porque a gente vai ver Jesus falando, ele lembra dos pássaros, ele lembra das plantas, dos lírios dos vales, ele lembra de tudo. Na simplificação que ele dá do trabalho ao sábado, ele lembra do animal que cai no buraco. Então a gente vê que o cuidado de Deus é tão grande que ele cuida de todos os detalhes. E quando ele fala com Moisés aqui, no capítulo 3, o versículo 10 ao 12, ele vai dizer a Moisés: eu te enviarei a Faraó. Se fosse eu dizia: eu não vou não, porque lá eu fiz negócio errado. E o Senhor sabe.
terminar, eu não voltar. Como é que o Senhor envia a mim para uma missão e me manda logo para a boca do lobo? Mas Moisés sabia o tamanho do Deus que ele servia, e ele sabia a responsabilidade que Deus colocaria na mão dele, porque ele não contesta. Ele sabia que foi para aquilo que ele foi preparado. É tão interessante que na época que Moisés chega no palácio, era uma época que beberes das idades de Moisés tinha que ser morto, porque o rei pedia que executasse. E Deus pega Moisés, leva para onde saiu a ordem da execução e deixa ele ser criado lá, para que ele aprenda ou vivencie tudo que ele ia enfrentar no futuro. E eu acredito também que já estava nos planos de Deus a volta de Moisés, após esses longos anos longe do Egito, para o castelo lá no reinado. Eu acredito, se Deus escolhe qualquer outro, seria difícil o acesso, porque ia ter muitas burocracias para poder ele chegar até a Faraó. Mas Deus, como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Aí ele manda Moisés ser criado lá, depois tira Moisés de lá, prepara Moisés para ser um bom pastor cuidando de ovelhas, e agora manda Moisés de volta, porque eu acredito que quando se falasse é Moisés que está lá na porta, a primeira coisa que o faraó ia dizer, manda ele entrar. Se chega de Arão que está lá na porta, eu acredito que o faraó ia dizer, quem é Arão? Ele já entrou aqui alguma vez? Não. É Jetro, sacerdote? Quem é Jetro? Ele já chegou aqui, já entrou, já sentou na mesa comigo alguma vez? Não. Então a gente vê o trabalhar de Deus, tudo se encaixa. Peça por peça a gente vai vendo e o trabalhar de Deus vai se encaixando. É um grande quebra-cabeça a nossa vida, onde Deus já sabe as peças onde vai se encaixar. E só Ele tem o poder de montar esse quebra-cabeça e deixar peça por peça tudo no lugar certo. E prepara Moisés, e Moisés volta. Quando chega que avisa, eu acredito que o faraó disse, manda ele entrar logo que eu quero ver ele. O acesso, Deus sabia que era mais fácil. Como falar com o povo era mais fácil. E ele vai. E a gente vai ver aqui no versículo de número 12. Aonde Deus alguém lê aí para mim, por favor? Capítulo 12 e o versículo, capítulo 3 e o versículo 12. Em Êxodo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor novamente. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Aí Deus, Ele vê que nós somos seres humanos e muitas vezes a gente se acha tão incapaz para aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que Moisés, ele pergunta a Deus, ou
pensa dentro de si: como é que eu vou até o castelo de Faraó sozinho? Como é que eu vou chegar lá sabendo o que eu fiz e vou ser bem recebido? Aí Deus simplifica para ele, diz: certamente eu serei contigo. Isso é uma grande promessa de Deus na vida de nós, na vida de cada um de nós, que quando a gente estamos fazendo a vontade dele, não tenhamos dúvida, certamente ele estará conosco. Certamente ele estará conosco. Ele não se aparta, ele não se separa. Ele está ali. E o ponto 3 diz assim, que está em Êxodo, capítulo 3, o versículo do 13 ao 18. O Senhor revela a Moisés o seu nome pessoal, que expressa quem é, o que é ele e o que faz. Na grande libertação no Êxodo, as simplificações do nome foram exemplificadas de modo cabal. E o Deus Redentor por excelência. Na conversa extraordinária entre Jesus e Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A gente vai ver em Lucas, capítulo 9, o 31. Não é por acaso que no original grego, partida foi registrada com a palavra que foi traduzida de Êxodo. É o mesmo Senhor do Apocalipse. Aquele que é, que era e que há de vir. Glória a Deus. Já vem em Apocalipse 1:8. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, eu acredito que a missão que foi dada a Moisés, uma das, se não a maior, ou uma das maiores missão já estabelecida por Deus a um homem na terra. Porque um homem que tinha sua vida secular e agora ele se encontra debaixo de uma promessa de Deus, enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. Ele pega um povo com vários costumes, todo tipo de costume tinha no meio daquele povo. Um povo, se chovia, reclamava que era muita água, se fazia sol, reclamava que era muito quente. Se tinha alimento, reclamava que o alimento era o mesmo todo dia, se faltava, ficava bravo. Um povo que quando caía maná do céu, eles reclamavam porque eles tinham coisas que saíam debaixo da terra. Um povo que precisava realmente conhecer verdadeiramente quem era Deus. E Moisés chega a um certo ponto que a revelação do povo era tão grande que Deus promete até dar um povo novo a Moisés. E Moisés diz: não, Senhor, dá mais uma chance a eles. Moisés se mostrava um verdadeiro missionário que estava ali sacrificando a sua vida pelo aquele povo. Porque eu vejo muita gente fazendo missão, pastor, me permita, que para mim não é missão, é viagem. É viagem, é tour, é fazer turismo, é conhecer a Europa, é conhecer a África, é conhecer alguns lugares diferentes que eu tinha vontade de conhecer. E vai e faz aquela missão, tira meu mundo de foto, posta foto, faz vídeo, tira foto com menino, tira foto com cego, com toda a qualidade de gente e posta.
E quando volta de lá da missão, o povo fica na mesma situação que estava ou volta para as mesmas crenças que vivia. Fazer missão é o que Moisés fez. Pegar, mostrar quem é Deus, deixar o povo ciente de que é Deus, ensinar de Deus, mostrar o que Deus faz, mostrar quem Ele é, ensinar como Ele é, falar o que Ele quer, porque esse povo tinha que deixar os costumes para servir a Deus. E Moisés enfrenta tudo isso. E chega ao ponto que Deus diz: Moisés, eu vou tirar esse povo e vou te dar um povo novo. Aí Deus diz: não, Moisés, não, Deus, faça isso não. Dê mais uma chance, esse povo há tanto tempo esperando pelo Senhor. E os teus inimigos, o que é que vão falar? Aí Deus disse. Aí Deus entende que o amor de Moisés por aquele povo era igual ou semelhante ao dele. Que Deus agora deixa de chamar o meu povo, que ele tinha mandado Moisés enviar, salvar e libertar, para dizer a Moisés: agora é o teu povo. Muita gente entende isso como uma afronta ou um castigo ou uma mão pesada de Deus, mas eu entendo que Moisés aceitou isso como um privilégio, pastor. Porque ele olha para aquele povo e diz: agora Deus me deu esse povo. Eu tenho responsabilidade por esse povo. Eu tenho que levar esse povo até onde Deus me enviou para levar. Eu tenho de fazer a minha missão e completar a minha missão, porque agora esse povo é meu. Tem muitos missionários que não entendem. A gente mesmo não entende o que é ser um missionário. A gente pensa que sabe de alguma coisa e quando a gente vai mergulhar no oceano do conhecimento, falta muito ainda para a gente nadar. Quando a gente pensa que sabe, a gente não está sabendo quase nada. A gente começou a molhar os pés no oceano do conhecimento agora. Porque o campo missionário é muito grande e ele é muito profundo. E missão não se faz de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Compra uma passagem, envia uma carta para uma igreja e vai para lá e diz que está fazendo missão. Missão é ir para onde você jamais imaginou que voltaria. Missão é ir para um lugar que jamais passava pela sua mente que você voltava ali, pelo menos para dar as horas. Quanto mais dizer que ia levar um povo que servia aquele homem. Dizer: olha, eu vim para quebrar teus pés e tuas mãos. Imagina o cara chegar na casa do irmão Valdemir e dizer: olha, irmão Valdemir, eu vim para quebrar seus pés e suas mãos. Como, irmão? Eu vou tirar esse povo que serve de escravo para tu aí, tudinho. Tu agora, se tu quiser viver, tu vai ter que contratar gente, pagar pelo serviço do povo. Ou então tu vai ficar pior do que esse povo. Aí é fazer missão. É chegar agora sabendo quem foi que lhe enviou. A gente também não pode ir de qualquer jeito e chegar lá e dizer: eu vou levar os trabalhadores tudinho de vocês. A gente vai sair debaixo da madeira. Aí Moisés sabia que quem foi que tinha lhe enviado. Amém? Eu vou passar para o pastor, porque ainda falta o quarto ponto, pastor, que é da Páscoa. Mas o senhor, eu passo para o senhor, porque já está a hora bem avançada. Amém? Amém, glória a Deus. Então você viu aí sobre a chamada de Moisés, tá certo? Sobre a Páscoa, irmãos, a Páscoa ela é um memorial, certo? Veja que foi exigido um cordeiro, e esse cordeiro era que seria imolado pela família, e o sangue dele colocado nos umbrais das portas, e ali foi realizada a primeira Páscoa. E aí, quando viesse o anjo destruidor, a casa que estivesse com o sangue do cordeiro, eles passariam por cima e não entrava naquela casa. E desta forma, os primogênitos dos filhos de Israel foram salvos e eles ficaram realizando essa Páscoa em memorial ao nome de Cristo. Queria saber dos irmãos se tinha alguma pergunta, alguém queria interagir sobre esse segundo ponto da lição. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Meu diácono Amaro, os irmãos, sobre o chamado de Moisés? Não?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a gente introduzir o nosso terceiro ponto. Irmãos, por que Deus se utilizaria da nação de Israel? Por que Deus ele vai escolher Abraão? Abraão vai gerar filhos que vai crescendo a família, e veja que chegaram 72 famílias no Egito, através de José, 72 famílias, e quando Moisés vai resgatar o povo, 430 anos ou 400 anos depois, eles já eram cerca de quase 3 milhões de pessoas. Aí a pergunta que eu faço é, por que Deus se utilizaria desta nação para pregar o evangelho? Ou por que Deus escolheu esta nação? Qual o propósito de Deus? Alguns dos irmãos gostariam de acrescentar, irmão Alexandre, os irmãos? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Os irmãos fiquem à vontade, viu? Irmão Alexandre. Os irmãos em casa também, né? Pode deixar aí a sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai responder a perguntinha do nosso diácono Altino. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. O Senhor Deus escolheu essa nação que foi a nação eleita, né? A nação já separada por Ele, né? Uma promessa lá com Abraão, né? Que ia multiplicar. Então já é a promessa de Deus a se cumprir a esse povo, né? E quando Deus promete, Deus cumpre. Glória a Deus. Então está aí a nossa participação do nosso irmão Alexandre, né, nosso professor Alexandre, que também está aqui interagindo conosco. Meus irmãos, vamos falar um pouco então sobre Deus usa Israel como testemunho para as nações. Veja que aqui está o propósito pelo qual Deus chama, né, torna a nação de Israel a nação eleita, como bem colocou nosso irmão Alexandre. E veja que Deus ele escolhe Israel para ser testemunha, para que a partir de Israel o evangelho, a missão de resgatar o pecador acontecesse. Então veja que o povo de Israel seria bênção de Deus para outras nações, em cumprimento ao quê? A promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência de Abraão. Nós percebemos também que lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 41 ao 43, o povo de Israel, ele vai ser testemunha do único Deus. Ali se trata da oração de Salomão. Salomão está orando e no meio da sua oração ele diz assim: Deus, esta casa que nós estamos construindo para o louvor do teu nome, aqui o povo se reunirá para dar testemunho a todas as nações da terra acerca do Senhor. Então veja que Israel, ele iria testemunhar a todas as nações o ser de Deus, a pessoa de Deus, através do seu testemunho, através do templo, onde todos deveriam reconhecer que Deus é o Redentor do mundo, o Criador do mundo, que Ele é o Deus de toda a terra. Quando a gente olha para Êxodo, capítulo 19, dos 5 ao 6, nós vemos Deus dizer para o povo que eles são nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você vê então ali Deus instituindo, certo, a nação como uma nação eleita, como um povo escolhido, e Deus também vai mostrar, né, o trabalho do sacerdote debaixo da autoridade ou debaixo de Moisés, né, ou seja, segundo a orientação de Moisés dada por Deus. E veja que era um trabalho múltiplo, pois cabia agora aos sacerdotes oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, conforme a gente vê em Hebreus 5, verso 1. Veja que eles deveriam oferecer sacrifício pelo povo, orar pelo povo. Está em Lucas 1, verso 8 a 9, quando fala do pai de João Batista, não é? Que ele vai entrar no templo conforme o costume dos sacerdotes, e ele entra para oferecer incenso, que é justamente orar pelo povo. Observem que em Malaquias, capítulo 2, verso 7, na lição aí está capítulo 1, verso 7, mas é o capítulo 2, verso 7, né? Só fazendo uma correção aí. Então,
estar ali que os sacerdotes, eles devem guardar a lei e os sacerdotes devem instruir a lei, instruir o povo na lei. E diz que o povo deveria buscar instrução aos sacerdotes. Então veja que cabia agora aos sacerdotes, veja, viu? Os sacerdotes, eles deveriam o quê? Oferecer sacrifício, orar pelo povo, ensinar a palavra de Deus ao povo. E lá em Números 6, verso 22 a verso 27, estará a bênção sacerdotal, que diz assim: Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz. Então veja, o Senhor volta o seu rosto para ti e te dê a paz. Ali estará a bênção sacerdotal. Isso para a geração, ou seja, para a tribo de Levi, né, que deveria fazer isso com o povo. Só que lá no Novo Testamento, o que é que a Bíblia faz? A Bíblia agora chama toda a nação de Israel, ou todo o povo chamado por Deus para ser sacerdote, nação eleita, né, geração eleita. Então veja, hoje toda a igreja, todo convertido, ele é uma raça eleita, um povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, sacerdote de Deus. E veja que agora essa responsabilidade de orar pelo povo, de pregar o evangelho ao povo, de ensinar a palavra de Deus ao povo, de abençoar o povo, é uma tarefa em peculiar do pastor da igreja, do presbítero da igreja, mas também é uma tarefa de toda a igreja. Todos nós temos essa responsabilidade de comunicar ou testemunhar Deus às nações. E aí vem a grande pergunta: qual é a missão da igreja? Com tudo isso, fica claro qual é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja hoje? A missão da igreja, irmãos, como propriedade particular de Deus, é exatamente de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não somos chamados para fora, como diz, né, a ideia de igreja, chamados para fora, né, chamados para fora do mundo, para depois voltar ao mundo com a mensagem de salvação, com a mensagem de vida, de libertação. Então observem que nem sempre Israel compreendeu esta missão. Lembra de Jonas? Jonas, quando foi enviado para pregar ao povo de Nínive, a Bíblia diz que Jonas, ele simplesmente se recusou porque não entendia que Deus, ele não era um Deus nacionalista. Na visão de Jonas, Deus, ele era um Deus nacionalista. Deus é o Deus de Israel e não o Deus de Nínive. Então, por que eu vou pregar para Nínive? Ainda que a mensagem seja uma mensagem de destruição. E se o povo se arrepender? Então, Jonas, ele tinha Deus como um Deus nacionalista. Em outras palavras, Jonas estava dizendo assim: o meu Deus é o Deus somente da minha igreja, da minha congregação. Deus não é Deus da igreja do vizinho. Deus não quer pregar para outras nações, para outro povo, não. Deus é Deus da minha igreja. E é muito cuidado quando a gente começa a achar que Deus só opera na nossa igreja. Viu? Isso aí é proselitista, né? Então, Deus não só opera na nossa igreja. Deus opera aonde quer que tenha uma casa aberta e que se permita que Deus opere, que Deus faça, que Deus realize. Observem também que no Novo Testamento ainda havia um Jonas que não compreendia essa missão. Quem era? Pedro. Lembra de Pedro? A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 9 em diante, que Pedro ele estava em determinado lugar e de repente Pedro sobe para o local alto da casa e resolve orar. Nesse momento de oração, houve um momento que Pedro ele perde os sentidos. Diz o texto que ele entrou em êxtase. Ele perde os sentidos e ele então tem uma visão do céu. Na visão, Pedro olha e vê um lençol branco que vem trazido até ele. Diz a Bíblia que ele estava aguardando o almoço, estava aguardando o jantar ou a comida, a refeição. E possivelmente Pedro estava com fome. Então Pedro vai orar enquanto a comida sai. Crente gosta de orar antes da comida sair, né, irmãos? Aí ele vai orar antes da comida sair e de repente ele entra em êxtase. Eu não sei se de fome, eu acredito que não, né? Deus se revela para ele e traz uma visão para Pedro. Nesta visão, o que é que a gente vê? Nós vemos um lençol branco cheio de quadrúpedes, de répteis, de todo animais imundo para o povo judeu. E quando Pedro olha aquilo assustado, uma voz diz para ele, era Deus falando com ele, diz assim: Pedro, pega e come.
Pedro disse: eu, Senhor, de modo nenhum, eu nunca coloquei coisas imundas nos meus lábios. Deus me livre, né? Na linguagem nossa, Deus me livre de colocar isso na boca. Pedro talvez diga. E aí, naquele momento, Deus fala para ele: Pedro, não considera imundo aquilo que eu já purifiquei. E quando você olha lá em Atos 10, verso 26 a 28, você vê que aqueles quadrúpedes, animais, que para os judeus era considerado imundo, Deus estava se referindo, né, à questão dos judeus desprezar os gentios e achar que os gentios eram imundos, que os gentios não mereciam salvação, que os gentios não mereciam ser recebidos por Deus, e Deus estava ensinando a Pedro a receber os gentios e a entender que Deus também é o Deus dos gentios. E aí, lá em Romanos 10, verso 12, a Bíblia fala que os gentios devem ser recebidos também como igreja. Deve ser recebido na igreja. Aí a gente vê também em 1 Pedro 2, verso 9, que fala sobre as responsabilidades que Deus dá, não apenas a Israel, mas a todo cristão hoje, que é propriedade peculiar de Deus. Devemos então comunicar a palavra de Deus. E observem que o Senhor, né, em tempos antigos, ele chamou pessoas para ser seus missionários. E deu-lhes então a tarefa, capacitou para executá-la. Deus também, através da sua intimidade, né, da sua comunhão com o povo, chama a atenção deste povo para os seus propósitos, ou seja, para que eles possam pregar a palavra de Deus. E a gente vê o chamado de Abraão, chamado de Moisés e o próprio chamado de toda a nação de Israel para ser espelho para as nações vizinhas. E aí a gente vê, lá em Antioquia, há um avivamento, a igreja começa a crescer, a prosperar, a igreja manda Barnabé para pastorear a igreja continua crescendo, Barnabé agora se sente incapaz de sozinho fazer a tarefa, vai em Tarso, traz Paulo para a igreja de Antioquia. Agora os dois na igreja de Antioquia começam a fazer a obra e a igreja, em oração, resolve enviar Barnabé e Paulo como o primeiro missionário daquela igreja. E eles são enviados para pregar o evangelho. Então começa ali a primeira viagem missionária. Quando a gente lê Mateus 28, verso 19 a verso 20, Deus está então dizendo para o povo, né, o Deus que fez aliança com Abraão, o Deus que fez aliança com Moisés e com o povo de Israel, Deus está agora dizendo através de Cristo aos discípulos, que eles deveriam ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e que eles tivessem certeza de uma coisa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estaria presente com o povo para que eles pudessem fazer missões. Meus irmãos, em resumo, o que é que nós aprendemos? É que, primeiro, somos escolhidos para testemunhar Cristo. Segundo, somos escolhidos para proclamar o Evangelho. Terceiro, somos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1, verso 8, e vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então veja que antes de ser enviado, Deus promete capacitar, dar poder. O ponto 4, recebemos então a promessa da presença e cobertura de Deus em toda atividade, ou seja, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse que estaria com Abraão, Deus disse que estaria com Moisés, Deus disse que estaria com a nação de Israel nesta proclamação do Evangelho. Respondendo aqui a pergunta do nosso diácono Altino, eu não sei também se os irmãos fizeram mais perguntas aqui, mas respondendo aqui a pergunta do nosso diácono, ele pergunta assim: como podemos identificar o chamado de Deus para fazer missões e quais as características de um missionário? Primeiro, vamos falar aqui de como identificar a chamada de Deus específica para missões. Aqui ele não fala apenas daquele cumprir o ID de Cristo, mas ele fala aqui sobre aquela pessoa que foi chamada especialmente para ser um missionário, para fazer missões. Como identificar esse chamado? Irmãos, primeiro que o chamado de Deus não é um chamado sombrio, certo? Quando Deus chama, você não fica naquele sombrio. Foi Deus mesmo? Será que Deus me chamou?
Será que eu tenho chamada para isso? Não há dúvida, não há dúvida. Quando Deus chama, Ele chama claramente. E Deus chama, chamando a atenção. Veja, quando Deus aparece para Moisés, Deus chama a atenção de Moisés. De maneira nítida. Moisés ficou tão surpreso com o que via. Imagina você no deserto ver uma sarça que arde em fogo, mas não se queima. Moisés ficou tão curioso com aquilo. Então veja, o chamado de Deus é nítido. Aí Moisés se aproxima. Quando ele se aproxima, ele escuta o quê? Ele escuta o quê? Uma voz. Então veja, o chamado de Deus é nítido, ele é visual, ele é audível. Entendeu? O chamado de Deus é claro. Quando Deus chama a gente para uma coisa, ele é claro. Você vê, você sente, você escuta, você percebe nitidamente. Deus não deixa dúvida. Essa história de que a gente vê algumas pessoas assim, eu não sei se Deus me chamou mesmo. Se você está na dúvida, tenho certeza que possivelmente Deus não te chamou mesmo. Deus não te chamou. Pastor, eu não posso ter dúvida do chamado, se realmente Deus chamou. Não é que você não possa ter dúvida, mas você precisa ter claro na mente de que quando Deus chama nitidamente, Deus chama claramente. A gente pode ver isso em diversas passagens bíblicas. Quando Deus chama, por exemplo, a mulher samaritana, o endemoniado gadareno, ele disse: Senhor, eu quero te seguir. O Senhor disse: não, você não vai me seguir, volte para a sua terra. Veja claramente, volte para a sua terra e testemunhe a tua família aquilo que eu fiz na tua vida. Veja, o chamado de Deus é claro. Deus diz para a mulher samaritana, não é? Deus disse para ela que ela testemunhasse entre o seu povo. Deus é claro no seu chamado. Quando Deus chamou os discípulos, Deus disse: vem e segue-me. Jesus se apresenta, chama e diz: me segue. Depois ele envia nitidamente. Então veja, o chamado de Deus, ele é claro, irmãos, não deixa dúvida. Se há dúvida, ore a Deus para que Deus deixe claro isso, porque talvez você se voluntariou, né, a chamada missionária por emoção, por achar bonito. Eu estou falando aqui de um missionário realmente enviado, né, que quer ir fazer missões. Uma vez, um irmão, um jovem, chegou para o pastor num culto de missões chorando, disse: pastor, nesta madrugada Deus me chamou para fazer missões. Deus me revelou 3 letras, pastor. Deus me revelou 3 letras. V de Venezuela, B de Bolívia e P de Portugal, pastor. Deus quer que eu vá fazer missões, um intercâmbio, né, nesses países. Aí o pastor olhou para aquele jovem e disse assim: primeiro, você não evangeliza aqui nem na cidade. Segundo, nunca te vi aqui no culto de oração, nunca te vi envolvido nos trabalhos da igreja de evangelismo, de pregar a palavra de Deus, de ir resgatar o pecador. Agora Deus te chamou para eu te enviar para esses países. Eu acho que você interpretou errado o V, o P, o V, o B e o P. Deus disse para você, na verdade, vai plantar batata. Vai trabalhar, não é? Porque você tem um chamado missionário lá para fora, mas você não prega nem aqui? Como assim? Então, primeiro o chamado é claro. Eu espero que o nosso diácono Altino e os outros irmãos que tenham dúvida ou sobre essa questão fiquem claro, né? E segundo, para a gente encerrar, quais as características de um missionário? As características do missionário está claro na palavra. Primeiro, ele é chamado. A nossa lição frisou nos 3 pontos, né? Primeiro, já foi abordado aqui, vou me estender. Primeiro, um missionário, ele é chamado por Deus, certo? É Deus quem chama, é Deus quem convida ele para fazer missões. Missões não é quem se candidata. Pastor, eu quero ser. Tudo bem, ore para que Deus lhe chame, já que você tem desejo. Mas primeiro, ele é escolhido por Deus. Segundo, observem que o chamado ele é inesperado. Você não vê Abraão, né? Será que Deus vai me chamar? Será que eu vou ser o pai de uma grande nação? Você não vê Moisés lá pastoreando ovelha? Um dia eu vou voltar para o Egito. Um dia eu vou voltar para o Egito. Um dia eu vou ser o missionário de Deus. Não, você não vê isso. Então, o missionário ele recebe uma chamada inesperada. De repente, Deus chama. Sem esperar, sem calcular, sem planejar. Deus chama. E quando Deus chama, Deus dá todos os demais aparatos. Deus envia, Deus capacita, Deus derrama graça, unção, deslocar o lugar. Quando não deslugar, Deus vai guiando como Abraão, vem para cá, vem para ali, até chegar ao local que Deus quer dar a terra por herança. Então, veja que o chamado ele é inesperado. E terceiro, irmãos, o chamado de Deus ele tem propósito. Deus não chama a gente sem propósito. Tem propósito. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Deus chamou Moisés para ser libertador do Egito. Deus chamou Samuel para ungir Davi, ungir Saul. Deus chamou os discípulos para ser, então,
uma escola de apostolado que iria pregar o evangelho a todo mundo. Deus chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. Então Deus chama com propósito. Esse negócio de Deus chamar para se autoglorificar, para se autopromover, né? A selfiezinha aqui no campo missionário. Plá. Não que não possa tirar selfie, mas a ideia de tirar selfie para se autopromover apenas é um equívoco, como foi bem colocado aqui pelo nosso diácono Bento. E observe que a chamada ela vem do céu, irmãos. Quem chama missionários não é pastor. Quem chama missionário não é a igreja em si. A igreja ora, o Espírito Santo, como lá em Antioquia, capítulo 13, desce na igreja e direciona, convidar homens e mulheres que serão enviados ao campo missionário. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém queria acrescentar algo? Não? Alguém queria acrescentar? Ficou algum ponto que os irmãos não compreenderam, não entenderam? Altino fez outra? Pode colocar. O senhor quer ler para mim? Pode ler. Ele faz a pergunta, diácono Altino, mas será que só pode ser chamado de missionário quem vai fazer missões em outros países? Ou nós também somos missionários em nosso país, em nosso bairro e em nossa comunidade? Pois bem, é muito boa a pergunta dele. Irmãos, será que missionário é só quem vai para outro país? Não. Aquele ali é um missionário, né, que recebeu uma chamada específica para ir para uma nação, para um estado, para uma outra região, mas todos nós recebemos a comissão de ir e pregar o evangelho. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Então, o ir de pregar é para toda a igreja. É por isso que eu sempre fui contrário à igreja ter um órgão de evangelismo, porque dá a ideia de que só quem evangeliza é aquele órgão. Acho que quem falou isso foi a irmã Ana Paula semana passada, não foi? Falou sobre isso aqui. A ideia que dá é de que somente aquele órgão evangeliza. Aí a comissão fica só, né? Aí o conjunto fica só. Os obreiros também que não faz parte do grupo de evangelismo fica só. Não, quem evangeliza é fulano, é o do órgão. Não, a igreja é quem tem que evangelizar. Eu penso que na igreja deve ter um grupo que mobiliza a evangelização da igreja, certo? Então tem um grupo que vai mobilizar a igreja para ir para a praça, para ir para a rua, para ir pregar a palavra. Mas todos nós recebemos a missão de pregar o evangelho. O ID é para toda a igreja. Você é salvo, veio para Cristo, discipulado, aprendeu. O discipulado é aprender para fazer outros. Você só realmente concluir o seu discipulado não é quando você recebe certificado da igreja de concluir meu discipulado, não. Você só realmente está pronto como discípulo quando você já começa a produzir outro. Enquanto você ainda não consegue desenvolver para produzir outros discípulos, para fazer outros discípulos, você ainda não está pronto como discípulo. Porque isso, pode passar, pode falar. Eu fui o discipulado todinho, acho que o pastor me conheceu na Nova de Paz, eu fui o discipulado todinho, mas eu boto na minha mente, né, porque eu tenho um certificado que terminei, aí não vou dizer assim, parei por aqui, aí é que tem que ir mais ainda buscar. Certo, né? O conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Acho que ficou claro aqui, né? Existem missionários que têm chamadas específicas para outros países, outros estados, mas todo cristão, ele é também um missionário de maneira geral. Ou seja, ele tem o compromisso de ser um mensageiro de Deus, um porta-voz de Deus onde quer que ele chegue. Amém, meus irmãos? Alguém queria interpelar mais alguma pergunta, fazer mais algum questionamento, ou acrescentar algum comentário? Ligeiros tempos, porque a hora a gente já estourou, tá certo? A gente vai se policiar aqui para que cada comentário fique em 10 minutos, para que no máximo aqui em 1 hora e 10 a gente esteja encerrando. Já vai em 1h20 já. Amém? Vamos assim orar então, agradecer ao Senhor? Queremos assim já agradecer os irmãos aqui presentes, ao nosso diácono Valdemir, nosso diácono Bento. Vou pedir aqui para o nosso diácono Bento já fazer as suas considerações finais, se despedindo assim dos irmãos na transmissão, também da igreja, em ligeiros tempos. Na sequência, nosso diácono Valdemir. E logo na sequência a gente ora agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa manhã rica e maravilhosa. Agradecer aos irmãos, a participação dos irmãos, a participação dos nossos ouvintes, aqueles que estão em casa, e dizer que é um prazer, é um privilégio para todos nós, numa manhã rica e maravilhosa como essa, estar junto na presença de Deus, né? Pedir aos irmãos que continuem compartilhando, se inscrevendo, mandando suas mensagens, mandando seus comentários,
aí no grupo da igreja, na fanpage da igreja, no YouTube, e continue levando essa palavra, que você também é um missionário. Através das redes sociais você pode enviar para outras pessoas que precisam ouvir e aprender da parte de Deus. Agradeço a Deus e ao nosso pastor e aos irmãos, que todos na próxima semana estejamos aqui de novo para aprendermos mais da parte do nosso Senhor para Jesus. gerenciar qualquer equipe. Amém? Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmão, ter chegado aqui aprendendo nessa poderosa palavra de Deus, sabendo que todos nós somos missionários, que todos nós foi escolhido por Deus, assim como Ele escolheu Abraão, né? Ele nos escolheu, que Ele chamou Moisés, Ele também nos chamou, sabendo que tudo que Deus fez é para a honra e glória do seu nome. Nada para agradecer Abraão foi feito, nada para agradecer Moisés também foi feito. A igreja hoje tem a missão de pregar o evangelho de Cristo, né? Não que venha o título, o merecimento venha da igreja, não. Tire isso da sua mente, o merecimento é de Cristo, a honra é dele, a glória é dele, certo? E tudo seja feito para o crescimento, né, da mansão celestial, dos céus e crescimento espiritual de cada irmão. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Mais tarde estaremos no culto e chegue, irmão, venha com alegria, né, para o culto às 6 horas, 18 horas, estamos aqui esperando você para cultuarmos juntos a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos assim estar orando, irmãos, agradecendo ao Senhor. Queremos assim convidar a igreja aqui para ficar de pé, tá certo? Os irmãos aqui não vai poder por causa da transmissão aqui, não é? Mas a gente vai orar sentados, os irmãos oram em pé. Vou pedir para a nossa irmã Ana Paula orar encerrando a nossa escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede em nome de Jesus. Na próxima semana falaremos sobre missões nos Salmos e nos Profetas. Tenho certeza que será mais uma bênção para a glória de Deus. Amém? Nossa irmã Ana Paula. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Assim oremos. Justo, eterno e soberano Deus, Pai amado e querido, desde já, Senhor, queremos te agradecer por esses momentos, ó Pai, na tua casa, aprendendo a tua palavra, Senhor, que tu venhas, ó Pai, aplicar no nosso coração, preencher a nossa mente para que verdadeiramente, Senhor, possamos fazer a diferença, que é testemunhar a tua palavra, fazer missões, cumprir o ID glorioso e grandioso da parte do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Os irmãos